Meu nome é Jeremias Pinhaton, todos me conhecem. Este é o meu 12º vídeo para o canal Jeremias História de Ibiraçu. Hoje nós vamos falar de um assassinato, de um homicídio ocorrido na década de 1930, mais precisamente em 1936. Um homicídio que abalou, que marcou a história do nosso município, do antigo município de Pau Gigante. Todos têm a obrigação de conhecer esse fato histórico, uma tragédia que vitimou um jovem e que marcou a história do nosso município de Pau Gigante. Esse vídeo de hoje, então, meu 12º vídeo, vai falar sobre o assassinato que abalou Pau Gigante. O assassinato que abalou Pau Gigante ocorreu no dia 6 de setembro de 1936. Para que a gente fale desse assassinato, para que os senhores entendam, que vocês entendam, precisamos contextualizar, falar sobre o momento histórico, como era o ambiente histórico, o ambiente social, o ambiente político daquela época em que ele ocorreu. Em 1936, a gente tinha passado 6 anos da Revolução de 1930. A Revolução, ou o golpe, tirou do poder uma antiga oligarquia cafeeira, a oligarquia do café com leite, da troca de presidentes de Minas e São Paulo, e pôs no poder uma oligarquia nova, uma oligarquia diferente. Isso fez com que, colocando o presidente Getúlio Vargas no poder, isso fez com que houvesse uma mexida muito grande na política da época. Getúlio ficou praticamente 4 anos como presidente provisório, com um governo provisório. Em 1932, houve uma espécie de contra-revolução. Os paulistas, que foram apiados do poder, tentaram retornar ao poder com a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, não conseguiram, foram derrotados por Getúlio e suas forças. E em 1934 foi elaborada uma nova Constituição, foi promulgada uma nova Constituição, e aí passou a haver um governo constitucional. Getúlio foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional para um mandato de 4 anos. Ele, agora num governo constitucional, sob a Constituição de 1934, e ele teria que entregar o poder por uma eleição direta em 1938. Na verdade, em 1938, no final do ano de 1938. Em 1935, houve a tentativa de tomada do poder com um golpe feito por militares comunistas que se rebelaram nos quartéis, a chamada intentona comunista, que também foi debelada, que não surtiu efeito, não teve sucesso. Getúlio controlou essa intentona comunista. Era uma época em que floresciam os governos totalitários na Europa, sobretudo Alemanha e Itália, fascismo, nazismo. Mesmo aqui no Brasil existia uma polarização radical da política. De um lado, os comunistas, que inclusive tentaram em 1935 dar um golpe no governo, derrubar o governo. E do outro lado, os integralistas, os comunistas à esquerda, os integralistas à direita. Os integralistas haviam surgido ali por volta de 1932, 33, como uma força política de direita, uma atividade política meio que fascista nos moldes brasileiros, e ganharam muita força nos municípios, nos locais do interior, onde principalmente havia imigração italiana, colônias italianas e colônias alemãs. Em Ibiraçu, o integralismo prosperou. O integralismo se fez rapidamente uma força política com o apoio dos colonos italianos que habitavam a região. Os colonos italianos eram meio que, até 1930,
era meio que aparteados da participação política e social, e com o movimento integralistas, eles passaram a ter importância política, passaram a ter participação na política local. Em termos locais, em 1935, houve uma eleição para prefeito, em 15 de dezembro de 1935. Essa eleição reconduziu ao cargo, digamos assim, o interventor, um médico lá de João Neiva, que trabalhava em João Neiva, Dr. Hildo Garcia. Ele era interventor, ele foi nomeado pelo governo. O interventor é um prefeito nomeado, era um prefeito nomeado. Ele foi nomeado pelo governador Punaro Bley em 1930, e aí ele ficou até 35, quando ele foi reeleito. Ele foi eleito agora para ser o prefeito até nas próximas eleições, né, nas eleições seguintes. O doutor Hildo Garcia era do PSD, era um interventor, tinha, digamos, a faca e o queijo na mão, tinha o poder e disputou a eleição com a Ação Integralista Brasileira contra Silvério Delcaro, que era o principal líder na época, o principal líder da facção do Partido Integralista, né, a Ação Integralista Brasileira. O Silvério Delcaro perdeu a eleição, deve ter sido uma eleição muito concorrida, porque o interventor que tinha o poder ganhou por apenas 200 votos e a Ação Integralista elegeu 2 vereadores. O senhor Manuel Barbosa, lá de João Neiva, e um médico que trabalhava em Biraçu, o Lastênio Calmon Júnior. Dos 5 vereadores, então, a Ação Integralista elegeu 2. A política estava dividida, então, ali a Ação Integralista não tinha como inimigo muito forte os comunistas, mas tinha uma participação política contra o PSD, que era o partido da nova oligarquia que se instalou no poder federal e no poder do Estado. Então, havia uma animosidade entre essas duas forças políticas e, a nível nacional, uma radicalidade, um radicalismo entre os integralistas e os comunistas. Espero, então, ter contextualizado o cenário para poder, em seguida, contar o assassinato que abalou o Pau Gigante. Manhã do dia 6 de setembro de 1936, saem da localidade de Demétrio Ribeiro três jovens integralistas. O objetivo deles era ir até Pau Gigante, a sede do município, onde no dia 7 de setembro haveria uma manifestação integralista, um desfile, uma comemoração cívica pelo Dia da Pátria, o 7 de setembro. Eles desceram até Cavalinho, porque Cavalinho era um núcleo integralista forte, onde morava Silvério Delcaro, que era o principal líder do integralismo naquela época. Silvério Delcaro era comerciante e contador em Cavalinho, e eles passaram em Cavalinho para pegar o material, algum material, papéis, faixas, propaganda integralista, e desceram de trem para João Neiva. Esses três jovens eram Ernesto Secomandi, Domingos Guidolin e Amadeu Faustini, Amadeu Modenese Faustini. Muito bem. De Cavalinho, eles pegaram o trem para a estação de João Neiva. Pegaram o trem que vinha descendo de Minas para Vitória. E quando o trem chegou em João Neiva, por volta das 11 horas da manhã, do dia 6 de setembro, tinha um vagão praticamente todo lotado por membros do integralismo, por jovens, a maioria, ligados à política integralista, militantes integralistas. O trem parou em João Neiva, eles saíram para fazer, um foi
fazer uma refeição, tomar um café, outro ia pegar um resto de material, o Ernesto Secomandi, e os integralistas ficaram ali esperando o trem partir. O trem ficou parado na estação. Ao sair, o Ernesto Secomandi tinha uma pasta. Um policial, só tinha um policial, em alguns relatos dizem um policial, outros dizem que eram 2 policiais, desconfiou que houvesse na pasta uma arma. Os ânimos estavam acirrados, existia uma informação, uma espécie de fake news de que os integralistas, no dia seguinte, iriam invadir a prefeitura em Pau Gigante e tomar o poder ali do município na marra, à força. Esse fake news não foi confirmado pelo inquérito policial depois. O próprio presidente do inquérito policial disse que não havia nada disso, que isso era invenção, era boato. Mas os ânimos estavam acirrados. A eleição tinha sido disputada há menos de um ano, tinha sido uma eleição acirrada, com muita confusão, com muita disputa. Então, o policial, vendo o Ernesto Secomandi com a pasta, abordou o Ernesto Secomandi para revistar a pasta. Aí começou a confusão. O Ernesto Secomandi reagiu, não deixou o policial revistá-lo. A confusão começou a se acirrar, virou briga generalizada e começou a sair tiro, né? O policial reagiu também, revidou, deu voz de prisão, enfim, virou uma confusão generalizada com tiroteio. E nesse tiroteio todo, muita gente saiu correndo, teve gente que saiu ferida, gente que se machucou, e o jovem Amadeu Faustini, na época tinha por volta de 20 anos, tomou um tiro nas costas. Dizem que ele estava fazendo, os relatos dizem que ele estava fazendo uma refeição, comendo um bolo com café, e tomou um tiro nas costas, ainda com um pedaço de bolo na boca e o outro na mão. Esse é o relato dos integralistas. Este caso repercutiu muito. Imediatamente telegrafaram para Vitória e veio de lá à tarde uma força policial com inquérito, para fazer um inquérito policial e apurar as circunstâncias do homicídio. O Amadeu Faustini foi mortalmente ferido, mas outras pessoas ficaram feridas. O Domingos Guidolini foi ferido a tiro, a bala, nesta confusão. Houve um tiroteio, muitas pessoas saíram correndo, escalaram um barranco que tinha do lado da estação ferroviária. E quando veio a força policial de Vitória para acudir aí os acontecimentos, havia 2 rebeliões, uma na estação Lauro Miller, em Pau Gigante. Os integralistas, quando souberam da notícia, foram até a estação, queriam ir para Joneiva, fazer uma manifestação, enfim, os ânimos estavam muito acirrados, havia violência, havia uma disputa muito grande, em Cavalim também e em Pau Gigante. A polícia pacificou e acalmou, prendeu um monte de gente. A maioria dos presos, quase que a totalidade, eram integralistas. Para se ter ideia, os 2 vereadores integralistas do município foram levados presos para Vitória. Lastênio Calmão, que era o vereador mais importante, um líder médico, ficou vários dias preso incomunicável em Vitória. Gerou uma comoção local muito grande e saiu em tudo quanto é jornal do Brasil, inclusive, né, porque os integralistas tinham imprensa quase que espalhada pelo Rio e São Paulo. Isso foi noticiado, ganhou uma repercussão muito grande. Nosso município, por esse fato lamentável, saiu em toda a imprensa do Brasil. Este é o assassinato que abalou o Pau Gigante. Era um momento político delicado. O integralismo depois acabou se associando ao governo Vargas e ajudou a dar o golpe do Estado Novo de 37 e depois brigou com Getúlio porque, de acordo com eles, Getúlio não cumpriu a promessa de nomear o líder deles, Plínio Salgado, ministro da Educação, e
eles também tentaram dar um golpe em 1938, matar Getúlio Vargas e assumir o poder, só que esse golpe foi rechaçado, que foi conhecido como intentona comunista, e o comunismo foi proibido a partir daí no Brasil inteiro. O comunismo não, o integralismo foi proibido a partir dali, do golpe da intentona integralista de 1938, foi proibido em todo o Brasil. Em Pau Gigante, nosso município, esse fato que narro do homicídio de Amadeu Faustini fez com que o governo estadual proibisse também todo o integralismo no município de Pau Gigante. Antes de ser proibido no Brasil inteiro, ficou proibido no município de Pau Gigante. Não tinha mais ação política integralista no município a partir deste homicídio de 1936 do jovem Amadeu Faustini. É um fato histórico, político, importantíssimo no nosso município, tanto que em 1947, 11 anos depois, 11 anos e alguns meses depois, quando foi eleito Dr. Antônio Barroso Gomes, prefeito na época já Ibiraçu, né, porque o nome foi trocado em 43, então em 1947, eleito prefeito Dr. Barroso Gomes, prefeito de Ibiraçu, ele toma posse em 21 de dezembro de 1947. Na sessão de posse, veio um deputado de Vitória, o Marreco, deputado Marreco, do Partido Integralista que virou o PRP. O integralismo fundou um partido em 46 chamado PRP, e esse deputado Marreco, junto com um jornalista que veio de Vitória, também ligado ao integralismo, levantam na sessão de posse de Dr. Barroso uma homenagem ao jovem Amadeu Faustini, que tinha sido assassinado em 1936, 11 anos antes. Então, foi muito importante para a história política da região, esse homicídio que aconteceu. É um fato lamentável que marcou a nossa cidade, o nosso município, João Neiva, Pau Gigante, Ibiraçu, né? E toda a região. Infelizmente, a gente perde esses dados históricos. Outro dia eu fui a Demétrio Ribeiro tentar achar lá o túmulo do Amadeu Faustini, que foi enterrado lá, e se perdeu o túmulo do Amadeu Faustini. Eu não consegui fazer, eu queria fazer uma fotografia do túmulo, né? Também vi a data de nascimento dele, porque eu não tenho precisamente a data de nascimento, vou ter que ir até o cartório de João Neiva para apurar a data de nascimento, para ver que idade ele tinha em 36, mas ele sumiu o túmulo dele lá do cemitério de Demétrio Ribeiro. Como falei anteriormente, existia uma rivalidade, uma polarização muito grande entre os comunistas e os integralistas. Os comunistas à esquerda, os integralistas à direita. Tanto é que os relatos sobre o assassinato de Amadeu Faustini colocam na cena do crime, como autor do homicídio, um judeu comunista muito famoso no Brasil inteiro. Knut Goifman. Esse judeu comunista, um militante comunista que foi perseguido, preso, rodou pelo Brasil inteiro, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Niterói, e passou pelo Espírito Santo. Ele é colocado na cena do crime ali em João Neiva pelos relatos da época. Eu não pude ter acesso, eu não tive acesso ao inquérito policial, mas eu acredito que a presença desse Knut Goifman na cena do crime, na estação de João Neiva, naquele dia, pode ter sido uma espécie também de fake news, uma invenção dos integralistas para poder jogar a culpa nos comunistas, para poder jogar a culpa no principal adversário deles. Apesar de que, ali na nossa região,
a briga política não era contra os comunistas, era contra o próprio PSD, a própria oligarquia local, que era comandada na época pelo prefeito Hildo Garcia. Então, eu, apesar de não ter certeza absoluta, você ter toda a certeza, né? Eu acredito que a presença desse judeu comunista não era assim tão real. Quem sabe apareçam novas informações a respeito desse judeu comunista ali em João Neiva no dia deste homicídio. O fato é que com as apurações que a gente pode fazer ou pôde fazer, sem ter acesso ao inquérito, ficou difícil de dizer quem foi realmente o autor do homicídio de Amadeu Faustini. Com isso, então, encerro esse meu vídeo, o assassinato que abalou Pau Gigante. De todos os documentos que analisamos, não chegamos à conclusão de quem foi o autor do homicídio de Amadeu Faustini. Não sabemos quem foi o assassino. Não tivemos acesso ao processo, espero que um dia a gente possa ver o processo, se ele ainda existe, né? E a gente encerra esse vídeo então agradecendo ao amigo Pedro da Ross pelo apoio que deu nas pesquisas e a todos pela audiência. Muito obrigado.